erros que eu cometi durante o período que eu fui coordenadora pedagógica, para que você não precise cometer os mesmos equívocos. Hoje eu vou falar de um que é muito comum, a ideia de que a coordenadora pedagógica precisa saber exatamente tudo. Quando a gente assume essa função, é muito comum tanto a equipe esperar que a gente tenha as respostas, como a gente se sentir cobrado para dar todas as respostas sobre todas as coisas. É como se ter respostas para todas as situações e soluções para todos os problemas fosse o que nos dá credibilidade para estar e ocupar um cargo de gestão. Se eu estou aqui num cargo de liderança, significa que eu sei mais do que as outras pessoas. Mas isso é um erro muito comum. Bom, primeiro a gente parte do princípio de que a coordenação pedagógica precisa sim saber muito sobre o seu trabalho. Ela precisa entender de educação infantil, precisa ter conhecimento técnico, precisa saber e dominar ferramentas de gestão para o planejamento do cotidiano, saber se colocar de maneira estratégica, saber comunicar, saber mediar conflitos. Existem muitos saberes que a coordenação pedagógica ela precisa dominar estando naquele cargo. Mas isso não quer dizer que ela precisa saber tudo. Até porque, se a gente acha ou finge que sabe tudo, a gente acaba demonstrando um certo grau de insegurança. Por quê? Chegar à conclusão de que a gente não sabe tudo e a gente precisa de uma equipe para construir juntos algumas soluções, deixa com que a equipe entenda que a gente é seguro o suficiente para reconhecer aquilo que a gente também não sabe. Então, ao invés de achar que não saber tudo te coloca numa situação de fragilidade, o não saber de tudo te coloca numa posição de pessoa segura, que sabe que pode humildemente aprender com o outro. Um outro ponto nessa questão de achar que sabe tudo é que a gente acaba centralizando todas as questões. Ou seja, o que isso quer dizer? Que todas as decisões da escola precisariam passar pela coordenação pedagógica. Porque se teoricamente é que sabe mais do que as outras pessoas, ou ela que sabe tudo, todas as decisões perpassam por aquela figura que de certa forma acaba se colocando de maneira centralizadora nesse processo. E aí o que acontece? As professoras acabam te buscando para qualquer resposta, qualquer decisão do cotidiano, do dia a dia, acaba que a coordenadora pedagógica precisa validar, precisa autorizar, precisa dizer sim ou não. E aí mesmo questões que não são tão complexas, que poderiam ser solucionadas pelas profissionais que estão com as crianças, que também são adultas, que também são formadas, que também são capazes de tomar decisões nesse dia, acabam passando para a coordenação pedagógica. Então a gente tem que partir do princípio que toda a equipe que forma a escola é formada por pessoas adultas, competentes, que têm capacidades, saberes e têm condições de tomar as suas decisões no cotidiano. É óbvio que para questões mais complexas, a coordenação pedagógica, assim como as outras pessoas da equipe, elas devem tomar parte e ajudar na decisão e no encaminhamento de alguma questão que não é do dia a dia, que não é do cotidiano. Quando as professoras compreendem que elas também sabem, que elas também podem tomar decisões, que o planejamento não precisa ser validado pela coordenação pedagógica, por quê? Porque existe um projeto político-pedagógico, um consenso, onde todos daquela escola precisam trabalhar juntos para alcançá-lo. Então, o planejamento e as decisões do cotidiano devem se portar a esse objetivo comum que foi construído coletivamente. Ou seja, não é a coordenação pedagógica que vai decidir o que os professores fazem. Então, a equipe de professoras acaba ocupando um lugar de protagonismo. Ou seja, se a gente quer que as crianças sejam autoras dos seus processos, a gente precisa que as professoras sejam autoras também dos seus processos e centralizar na coordenação, entendendo que ela que sabe mais ou que sabe tudo, vai acabar tirando a professora desse lugar de autoria, desse lugar de protagonismo. E aí, partindo desse princípio, você pode se questionar, então, qual que é o meu lugar na coordenação pedagógica? Se não sou eu que decido tudo, se não perpassa por mim todas as questões da escola. Então, o lugar da coordenação pedagógica, a partir dessa perspectiva, não é um lugar de omissão, de não fazer nada, e nem é um lugar de centralização, de decidir e fazer tudo. Mas um compartilhamento de decisões, uma pessoa que sabe mediar as relações, construir projetos coletivos fortes, liderar processos formativos que sejam intencionais e que tragam o diálogo da prática com a concepção da escola.
para que assim as professoras se sintam fortalecidas para tomar as suas decisões e serem autoras junto com as crianças das suas práticas. Uma boa coordenação pedagógica se faz no equilíbrio dessas coisas, na mediação, formando uma equipe competente, criativa, autônoma, crítica e que pensa. Então, eu finalizo esse vídeo dizendo que sim, a coordenação pedagógica precisa saber muito, precisa entender de muitas coisas para atuar e ocupar o lugar que ela está. Mas isso não quer dizer que ela sabe mais do que a equipe de professoras ou que ela sabe tudo o que precisa acontecer numa escola. Um trabalho democrático só acontece se construído coletivamente com o objetivo de qualificar as práticas com as crianças. Se você gostou dessa discussão, não esqueça, estamos com inscrições abertas para o nosso curso de extensão em coordenação pedagógica na educação infantil. Esse curso é incrível, nós temos vários relatos de professores, coordenações pedagógicas que participaram das turmas anteriores, temos professores incríveis, então se você tiver interesse, consulta aqui no nosso site a equipe de professores, as disciplinas e os relatos de quem já participou. Eu espero vocês por lá.